Estamos em macroeconomia e vamos tratar agora dos ciclos econômicos. Dentro dos ciclos econômicos, vamos tratar exatamente das flutuações da produção e do emprego. Veja só a linha de crescimento do PIB de um determinado país. Está aqui no gráfico dentro desse notebook aí. Vocês podem ver que é uma linha de tendência de crescimento. A linha está subindo, então indica crescimento. Da esquerda para a direita você vê o movimento subida. Só que talvez você não consiga reparar que esse não é uma linha contínua, é uma linha que tem ali uns altos e baixos, os dentinhos. Repare agora pela imagem ampliada de um determinado ponto, em que você vê de mais perto e você vê que às vezes o gráfico sobe, cai um pouquinho, sobe novamente, cai de novo, sobe. Então você pode perceber, e ampliando um pouco mais, que embora que a maioria das economias tende a crescer no longo prazo, a realidade nos diz que a atividade econômica flutua de um ano para o outro, porque esse movimento, né, subindo e descendo pequenininho, é o que está acontecendo com a economia do país. Ele tem um crescimento, uma queda, um novo crescimento, uma pequena queda, um crescimento, então ele cresce, mas não de forma contínua. Há ali um movimento de subida e descida para se alcançar o crescimento do PIB. O que interessa saber é a que se devem as flutuações da atividade econômica no curto prazo. E se a política econômica de um determinado país, de um determinado governo, pode fazer algo para evitar, né, períodos de contração de renda e aumento de desemprego. Pois o PIB ou a renda cresce ao longo do tempo, seguindo uma trajetória que oscila, que eu estou mostrando para vocês, esse subir e descer é a oscilação. Em torno do que oscila? Em torno da produção potencial ou da produção natural de um determinado país. A evolução do PIB ao longo do tempo. A evolução do PIB ao longo do tempo dos países tende, em geral, a passar por 4 movimentos. O primeiro deles, a tendência crescente, que representa a evolução sustentada da produção no longo prazo e que se denomina produção potencial. O segundo seria os ciclos econômicos, que são as flutuações ou desvios recorrentes em relação à tendência anterior, com duração variável, mas sempre superior a um ano. Então, os ciclos econômicos têm um movimento aí que a gente espera que seja de mais que um ano do seu movimento, que é de alta ou de queda. Terceiro, as variações sazonais, que são movimentos também recorrentes, com duração geralmente fixa e inferior a um ano. E ainda por fim, a quarta, as variações aleatórias ou irregulares, que não se tem o motivo possível, né, do que identificou as suas movimentações aleatórias também inferiores a um ano. Ao observar esse gráfico aqui, acompanhe com bastante atenção. Esse gráfico, que parece uma grande montanha subindo e descendo, foi o movimento do PIB, né, de um determinado país em alguns anos. E aí nós temos um ponto importante que eu vou chamar a atenção aqui e vou destacar em amarelo para vocês, que seria indicando, deixa eu pegar o pincel também, pegar aqui um marca-texto, quero indicar para vocês a tendência crescente que acontece aqui. Aonde que está representado isso no gráfico? Se o gráfico parece uma montanha, quando nós temos essa linha contínua aqui, eu estou tentando pintar ela de amarelo, reparem, essa linha, gente, mas ficou ruim, hein? Não ficou legal. Voltando, vamos de novo. Colocar aqui, marca texto, amarelinho. Ó, a que eu queria pintar aqui é essa linha contínua aqui da setinha. Tá difícil. Essa linha contínua aqui é a tendência de longo prazo. Vocês viram aqui que o mouse não me ajudou, mas vocês estão vendo aqui a linha contínua que representa a tendência de longo prazo, tendência de crescimento. Vou pegar agora uma outra cor, vou pegar o azulzinho claro, que eu quero representar para vocês os ciclos econômicos. Vamos ver se eu consigo, hein? Me ajuda aqui, acompanhe. O ciclo econômico é representado pela linha pontilhada que vai fazendo o movimento dessa montanha ou dessa onda. Vou tentar acompanhar ela aqui, ó. Repare a linha pontilhada, como é que ela acontece. Olha, tem momentos de subida,
descida, subida, descida e subida novamente. Então, parece uma onda, né, essa linha pontilhada. São chamados ciclos econômicos, que nós vimos agora há pouco, que eles duram muitas vezes mais que um ano. E vou destacar agora em vermelho. Esse ciclo aqui está pegando uma fatia do PIB de determinado alguns anos aqui e está levando aqui para cima. Onde ele vai representar aqui para a gente que em determinado momento de um ano nós vamos ter aqui as chamadas variações sazonais. Então, dando aqui, ó, variações sazonais. E vai ter algumas variações que chamamos de irregulares ou aleatórias. Só que também são menos de um ano. O objeto do nosso estudo, da nossa disciplina, não será os de curto prazo, menores de um ano, mas sim aqueles que representam acima de um ano. Portanto, tendência de crescimento, o amarelinho, que é a linha contínua que mostra para você que o gráfico foi subindo, da esquerda para a direita ou crescendo, e os ciclos econômicos que fazem essas ondas, que indicam momentos de crescimento e declínio do PIB, crescimento e declínio do PIB por essas ondas. Então é isso aqui que a gente representaria por gráfico. Uma vez visto isso, vamos seguir agora e ver com um pouco mais de detalhe à frente. Agora nós temos aqui, pegando um pedaço da representação gráfica do PIB de alguns anos, e vamos conhecer como é que é dado o nome de cada uma das fases aqui. Então nós temos um momento em que o PIB está em crescimento, está sempre evoluindo, aumentando, e aí mostra o gráfico essa subida. Chega um momento em que ele chega ao máximo do crescimento, e ele está ali, chegou ao máximo. Depois desse máximo, o que pode acontecer é começar a ter uma queda, e é chamado de contração. Essa contração normalmente menor de um ano e ela pode dar uma subida. Mas no caso aqui, a gente vê que o gráfico continua caindo. Então que a contração, ao invés de resolver e se tornar uma subida, um crescimento do PIB, ele continuou a queda. E essa queda é chamada de recessão. E se ela chegar muito baixa, for baixando demais, vai chegar também ao topo dessa recessão, que seria o nome invertido, então seria a depressão. Então, a queda bem acentuada lá embaixo no vale seria a depressão. Só que isso não vai ficar eterno. Como também não foi eterna a subida, não vai ser eterna a queda. Vai chegar um momento que essa depressão vai se resolver e o país vai ter novamente a subida, então a recuperação do seu PIB, e vamos retomar o novo crescimento e o ciclo vai se repetir com um novo crescimento, um novo topo, e depois vai se repetir contração, recessão, que pode virar uma depressão, mas depois vai recuperar de novo e vão sendo ciclos que vão e que voltam sempre essas ondas. Importante saber que essas fases de maior crescimento econômico se denominam então de expansão. Então estamos aí um momento aí destacado em lilás aí, ó, crescimento ao topo, é a expansão. Quando a produção experimenta um período de crescimento baixo, diz que há um momento ali de crise. Os picos, né, e os pontos mínimos são os pontos de virada. Então os pontos máximos, o topo, e os pontos mínimos, né, que é ali na depressão, né, são os momentos de pico, de subida, e também o pico de descida. Então aí nós temos os momentos de virada tanto no topo como quando está embaixo. E o que mais podemos acrescentar? Que as fases de descendente, de recessão, ao longo do tempo, a produção de emprego pode estar sendo prejudicada e cair, e costuma durar aí entre 6 meses e um ano, e faz a maioria dos setores também se contrair. Então cai um setor e vai prejudicando também outros setores. Uma depressão é uma recessão maior, tanto que em termos de magnitude, quanto em termos de duração. Então a recessão seria mais curta e a depressão seria com um período maior de tempo, ocorrendo aí por mais anos. Vale destacar, importante também, algumas questões são colocadas para a gente poder entender essa parte da macroeconomia. Flutuações cíclicas e a lógica do seu funcionamento. Por que as recessões não duram para sempre, eternamente? E também tem o outro lado. Por que as expansões não duram indefinidamente, para sempre também? Porque só há crescimento.
porque sempre vai ter um outro lado que é o de declínio. O que desencadeia as flutuações cíclicas. E ainda porque perturbações são seguidas de um processo depois de um novo ajuste, um novo equilíbrio. Então tem uma perturbação, né, tem algo que acontece de ruim e depois busca um novo equilíbrio. Por que a gente chega a um certo momento de subir e ter um equilíbrio de descer? Então a gente vai trabalhar isso na segunda parte da gravação dessa aula e a gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas questões.